Olá, boa noite, tudo bem? É uma alegria, um prazer estarmos aqui. Nós vamos apenas dar alguns minutinhos para que nós possamos ajustar alguns pequenos detalhes aqui e fazermos a nossa transmissão. Muito bem. É uma satisfação muito grande que nós tenhamos essa oportunidade de juntos conversarmos. Sem dúvida alguma, uma pena que nós não consigamos isso pessoalmente, né? Como sempre fizemos, e é a nossa rotina, né? Mas são momentos desafiadores que vão certamente permitir que nós aprendamos e cresçamos de algum modo. Todas as experiências servem, em primeiro lugar, para isso, né? Para o nosso crescimento, para o nosso avançar. O tema que nós vamos desenvolver hoje, como foi divulgado anteriormente, é Não vos conformeis com este mundo. Esse tema ele foi extraído lá do capítulo 12, versículo 2 da carta de Paulo aos Romanos. E é um versículo muito interessante que nós entendemos que seria oportuno debatermos hoje com vocês. Inicialmente, o que nós gostaríamos de ressaltar é o quanto que temos no dia a dia, na nossa convivência no mundo, decepções com as pessoas. Não é raro, infelizmente, que nós tenhamos tristezas, muitas vezes oriundas de ingratidões, pessoas que fazem muitas vezes com que soframos e achamos realmente que é uma atitude injusta e inadequada. Há uma frase muito conhecida, né? Alguns falam que ela é de Pascal, outros do Raul Seixas, que fala assim: quanto mais conheço os homens, mais amo os animais. Ela retrata bem isso, né? O quanto que às vezes a gente, pela decepção com os outros, com as pessoas, a gente tem a tendência de se afastar do mundo e querermos ficar no nosso mundo recluso. Essa conduta, ela faz com que nós muitas vezes hajamos com indiferença com o outro. Essa indiferença, muitas vezes, entretanto, acaba avançando por uma vingança até, né? A nossa conduta de desequilíbrio faz com que nós reajamos àquela conduta que nós entendemos que foi injusta conosco, que gerou a decepção em nós. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele narra um episódio muito interessante que ilustra o que nós estamos aqui relatando. Nesse capítulo específico, ele cita a história de uma jovem senhora que vai à casa espírita com seu marido e, naquela oportunidade, ela foi em busca de assistência. Era uma reunião em que as atividades mediúnicas eram abertas ao público, segundo aqueles que precisavam de apoio espiritual mediúnico. Vamos nos lembrar que falamos aí da década de 1940. E aí, essa senhora estava assim em oração, mas nitidamente o que se percebia é que ela estava constrangida, né? Alô? Vocês me escutam? Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Pronto, acho que voltou. Teve algum pequeno problema aqui na internet, provavelmente. Eu vou voltar então ao início da história. Nós comentávamos que havia uma jovem senhora que foi à casa espírita em busca de assistência junto com seu marido. E naquela oportunidade, o que nós tínhamos era uma atitude, né, da casa espírita que franqueava o acesso a esse tipo de atividade. E nós vamos nos lembrar que estamos falando aí da década de 1940, que o André Luiz cita no livro Nos Domínios da Mediunidade. Essa jovem, ela tinha um perseguidor espiritual. Em determinado momento,
o Clementino, que é o dirigente espiritual da reunião, permite que os guardas espirituais abram o acesso para esse perseguidor. E o André Luiz o descreve de uma forma muito enfática, né? Ele cita que ele parecia mais um louco. Então ele entra ferozmente lá no ambiente da casa espírita, com aquele olhar enérgico, o rosto avermelhado. Ele cita de uma úlcera na garganta que estava exposta. E tão logo ele se aproxima daquela jovem, ele a ataca como se fosse um tigre, né? Um felino. E aí ela baixa e começa a querer desferir um grito, mas ela não conseguia, era uma voz rouca, um grito abafado. Nisso, Raul, que era o dirigente da reunião, encarnado, se aproxima da jovem, coloca as mãos sobre a cabeça dela em oração, e então ela consegue falar com muita dificuldade, e uma fala agressiva, misturada com gargalhadas. Ela então diz que, através dela, naturalmente, o perseguidor espiritual diz assim: filha ingrata, assassina, assassina, eu vou te levar para as profundezas das trevas, o seu crime não tem perdão. Então, naturalmente, no primeiro momento, a gente imagina que ela matou seu pai, né? A primeira impressão que nós temos. Esse perseguidor, ele é amparado, recebe orientação através de uma médium da casa e há então todo um encaminhamento para o tratamento espiritual dele. Logo à frente, na obra, é esclarecida a situação. Aulus é o benfeitor que orienta André Luiz naquela oportunidade. Então, atendendo à dúvida do André, que tinha ao seu lado Hilário Silva, um conhecido escritor espírita, né, de várias pequenas obras interessantes. Então, os dois estavam juntos com o Aulus e perguntam o que efetivamente gerou todo aquele processo, né? Então, o Aulus relata que aquele casal havia se conhecido há quase 100 anos antes. Ela tinha sido uma jovenzinha que, abandonada, foi adotada por um senhor já idoso e que cuidou dela com muito carinho, né? E deixou para ela, havia feito para ela, melhor dizendo, um testamento, a deixando como beneficiária de uma herança importante, né, vultosa. O que acontece, entretanto, é que ele tinha muitas reservas em relação ao namorado, porque percebia que ele tinha um comportamento duvidoso. E a partir daí ele começa a incentivá-la a terminar aquele relacionamento. Só que ela não escuta ao seu tutor, ao pai adotivo, porque estava muito envolvida emocionalmente com aquele jovem, né? Então, quando o tutor percebe que ele não está tendo sucesso nesse seu projeto, ele ameaça de mudar o testamento e ela então não ter direito a nada. E como a paixão enseguece, né, ela vai e conta isso para o rapaz. E ele, certamente ardiloso, procura convencê-la de que a única opção que eles têm para serem felizes juntos é que ela assassinasse seu pai adotivo. Então, dentro desse plano trágico, ela começa a dar uma medicação falsa para ele durante 2 semanas e, no final, conclui a sua atitude louca com um corrosivo. E depois da morte física do pai adotivo, tem um pequeno período de luto e eles se casam. E muito rapidamente, todas as preocupações do pai adotivo, de fato, se materializam. Aquele jovem era um jogador inveterado, um libertino, que não tem nenhuma preocupação com o bem-estar daquela jovem e a deixa em profunda miséria moral e física. Mas o tempo passa,
passou para eles, como passa para todos nós, eles desencarnam e é programada então uma nova experiência física. E eles reencarnam então, mais uma vez como um casal, e ele terá o papel de ajudá-la nesse processo de perseguição espiritual que ela já enfrentava desde aquele episódio que narramos. E dentro desse processo havia um planejamento para que esse perseguidor espiritual se reencarnasse como filho do casal. Naturalmente, essa seria a oportunidade ideal para que eles pudessem efetivamente transformar os laços do ódio em laços de amor. Mas, infelizmente, ela comete o aborto e agrava profundamente todos os problemas que já existiam. Essa perseguição, então, se torna ainda mais implacável, como nós narramos agora há pouco. O que a gente nota a partir dessa pequena história? Esse senhor ele se sentiu agredido pela ingratidão e passou a atuar com vingança. É claro que nós poderíamos fazer igual ou pior, então não cabe aqui qualquer tipo de crítica, nós estamos todos no mesmo barco de aprendizado de cada dia, né? Mas o fato é que ele então, apesar de toda a sua conduta de décadas e décadas, não houve qualquer tipo de solução para o problema. Só agravou. Só trouxe mais dor e mais sofrimento. Então, a vingança, ela obviamente não resolve nada. Isso é muito lógico, mas nós temos, infelizmente, essa tendência, né? A primeira atitude, às vezes a gente está assistindo um filme, né, na televisão e vemos uma atitude de injustiça e a nossa tendência inicial é de querer reagir, né? Agredir intimamente, a gente tem essa sensação. O que demonstra que nós estamos ainda num processo evolutivo muito incipiente e muito temos que aprender. Mas aí nós vamos nos voltar então lá no capítulo 12, versículo 2, quando Paulo fala: não vos conformeis com este mundo. Ora, o que Paulo então queria dizer com esse versículo? Quando a gente pensa em não nos conformarmos, o que a gente entende é de a gente não aceitar, né? Não ter conformação, da gente não aceitar esse mundo. Será que o Paulo estava sugerindo que nós reagíssemos às injustiças do mundo? Será? A gente vai imaginar, naquela época, nós tínhamos uma enorme injustiça que era do Império Romano sobre os judeus, né, o povo do Paulo, que agia com ira, né, perseguindo, matando, roubando. Mas as injustiças daquela época ainda acontecem hoje de algum modo, certamente num nível menor, mas acontecem. Nós vemos hoje no Brasil, por exemplo, claramente, né, um número muito grande de pessoas que não têm acesso à saúde pública e que precisam dela. Então passam a noite no hospital esperando uma vaga para uma consulta, e agora muito mais agravada com toda a história da pandemia do coronavírus. A gente tem, evidentemente, notícias da miséria econômica que acomete um número enorme de pessoas. E essa miséria econômica, ela também agravada nesse momento, faz com que um número imenso, milhões e milhões de pessoas não tenham acesso à educação, não tenham acesso a saneamento básico, água tratada. E aí a gente fica pensando, né, como reagir a tudo isso? Como será que Paulo nos orientou quando ele diz lá: não vos conformeis com esse mundo? É interessante que a gente perceba que as injustiças, elas realmente acontecem, mas a doutrina espírita nos faz uma reflexão, nos permite uma reflexão muito interessante. Por mais que existam injustiças, não tem injustiçado.
Tudo aquilo que nos acontece tem uma razão justa. A gente não sabe. A nossa visão aqui no mundo, enquanto encarnados, ela é limitada. Ela é toldada pela bênção do esquecimento do passado. E aí a gente fica sem entender, muitas vezes, por que nós passamos pelas dificuldades. Sejam elas econômicas, sejam de saúde, sejam da ingratidão dos nossos familiares e queridos. Mas há uma razão. Quando a gente vê, por exemplo, os africanos, né, que passam fome, dificuldades muito maiores do que nós na média, alguns já escreveram que os romanos estão reencarnados na África. É possível, a gente não sabe. Então, quando a gente tem um olhar só dessa vida, do berço ao túmulo, parece uma grande injustiça. Mas eles não são injustiçados se nós imaginarmos que eles possam ter sido tão tirânicos como foram, se de fato foram romanos. Alguns talvez sejam de fato. Mas isso não afasta de forma alguma a nossa necessidade de ampará-los. Óbvio. A gente percebe na ação do Cristo todo o tempo uma ação voltada particularmente para os sofredores, aqueles que passavam por dificuldades de qualquer forma, né? Por isso, a nossa ação em favor do bem, independente daquilo que possam ter feito no passado, ela é essencial. É um passaporte para a nossa transformação. Mas nós gostaríamos de avaliar, voltando ao texto de Paulo, que logo depois que ele fala não vos conformeis com esse mundo, tem uma vírgula. E aí cabe efetivamente a forma como ele nos orienta nessa inconformação com o mundo. Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito interessante a fala de Paulo de Tarso. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Não adianta, então, palavras de ordem, passeatas, guerras, armas, gritos de qualquer forma. Porque a mudança do mundo ela não é exterior. A mudança ela é interna. É a nossa transformação pessoal que vai gerar uma mudança no mundo. Então notemos que quando há a expressão não vos conformeis, também poderia ser entendida, além de não aceitação, com não entrar na forma, né? Conformar. Não entrar na forma do mundo. Qual que é a forma do mundo? Como que as pessoas agem no mundo? Ora, o que a gente vê, e que gera aquela frase que nós falávamos no início, né? Quanto mais conheço os homens, mais amo os animais. O que a gente vê no mundo frequentemente é a corrupção, é aquela atitude exclusivamente voltada para o interesse pessoal, né? Então, nós vemos pessoas que fraudam o imposto de renda, né, ocultando receitas. Nós estamos agora na época da declaração, né? E aí a gente nota, né, pessoas que estão preocupadas tão somente de gastar menos. Não importa se estão agindo de forma ilegal. E alguns ainda dizem, porque eles vão roubar esse dinheiro mesmo lá em Brasília. Ora, o que cada um vai fazer é problema pessoal. Mas a partir do momento em que eu erro também, eu estou fazendo o mesmo que o outro e assumindo o mesmo ônus do erro. Então nós percebemos que frequentemente a nossa conduta ela é motivada, ela é induzida pelo nosso velho e bom egoísmo, que faz com que nós nos preocupemos exclusivamente com o nosso bem-estar. Ou seja, frequentemente a gente está em conformidade com o mundo. A nossa ação
rotineira é reproduzir o comportamento do mundo. Mas o que Paulo nos assevera, nos orienta, é para que nós nos transformemos. Lá em João capítulo 19, versículo 15, há a seguinte fala do Cristo: porque não sois do mundo, mas minha escolha vos separou do mundo. É muito interessante, né? Porque ela vem ao encontro do que Paulo diz nos Romanos e que estamos analisando na noite de hoje. Minha escolha vos separou do mundo. Quando nós passamos a agir segundo os ensinamentos de Jesus, nós temos de fato uma conduta distinta. Nós somos diferentes. Quanto mais nós nos aproximamos então do Evangelho, quanto mais moldamos o nosso agir pelo amor que Jesus nos prega, certamente mais nós somos distintos do mundo. Ele foi, obviamente, o exemplo máximo disso. Porque ele, agindo sem conformidade com o mundo, foi preso, condenado e crucificado. E os seus discípulos que o seguiram, da mesma forma, foram perseguidos, quase todos eles condenados à morte também. Vemos, portanto, que agir sem conformidade com o mundo, agirmos diferentes do mundo, é estarmos dispostos a sofrermos um grande bullying, né? A sermos, então, aqueles que efetivamente atuam pela mudança do padrão. E a mudança do padrão é progresso, já que o mundo, evidentemente, precisa avançar, como nós aprendemos em O Livro dos Espíritos. E o mundo vem melhorando. Por mais que nós percebamos que existem tantos problemas e são incontáveis, por mais que percebamos que o ser humano atua ainda de forma tão inadequada, se nós revisitarmos a história, nós vamos ver que o mundo era muito pior. A atitude de injustiça que a gente vê hoje, ela era agravada com os comportamentos antigos, que a história nos mostra muito bem. Então, os índices de violência, eles eram muito maiores. Hoje a gente vê o George Floyd morrer lá de forma tão absurda pelo policial nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo isso é divulgado no mundo todo. Então nós temos acesso às informações prontas, e por isso a violência nos parece assim tão significativa, mas na verdade ela sempre existiu, mas está menor, na medida em que vamos avançando, vamos melhorando, vamos nos transformando. Nós experimentamos decepções nos nossos lares, nas nossas convivências sociais. Então, certamente, todos aqui já experimentamos esse tipo de dificuldade. Comigo não foi diferente. Então, da mesma forma, eu já sofri ingratidão dos meus filhos, já sofri decepções no trabalho, mas qual tem que ser a nossa conduta? A conduta daquele que sabe que também já errou, que nós vivemos muitas experiências reencarnatórias e agimos de forma inadequada, já ferimos, já matamos, mas hoje, com a luz consoladora da doutrina espírita, temos a condição de efetivamente agir no processo de transformação interior. Quando nós vemos Pedro, o discípulo, notamos que ele negou Jesus por 3 vezes, mesmo tendo sido alertado pelo Cristo que isso aconteceria. Toda vez que nós agimos sem conformação com o Cristo, mas de acordo com o mundo, de alguma forma nós estamos reproduzindo o comportamento de Simão Pedro. Estamos também negando o Cristo. E aí vale lembrar o quanto Simão Pedro fez um esforço pessoal imenso de mudanças. Aquele discípulo rude,
grosseiro, se transformou no que Jesus pediu. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E foi realmente o que ele fez. Quando nós visitamos o livro Paulo Estevão, vemos a sua obra fabulosa de conciliação, de apoio aos discípulos, da criação e manutenção da casa do caminho. Portanto, apesar de toda a sua rudeza, Simão foi aquele que empreendeu a transformação. Como nós precisamos empreender, mas ninguém fará por nós. Esse é um processo absolutamente pessoal e intransferível. E vamos conduzindo para o final, lendo a parte final do versículo de novo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos um hábito de querermos ter controle de tudo, né? Isso, infelizmente ou felizmente, não é possível. A gente quer controlar tudo aquilo que nos acontece, mas o que percebemos é que isso realmente é inviável. Desde que a gente nasce, né, tem que ter alguém para cuidar da gente, para nos dar alimento, para nos ajudar a andar. A gente vê durante todo esse processo da pandemia que controle que a gente tem? Nenhum. Nós todos estamos aí seguindo as recomendações, procurando nos prevenir de algum modo. O controle quem tem é só Deus, o nosso Pai amoroso. E é essencial que nós nos lembremos que Ele é de infinito amor, infinita sabedoria, infinita justiça. E somos seus filhos. Ele nos ama profundamente. Portanto, quanto mais nós entendermos ou aceitarmos, né, porque entendimento lembra razão, e não tem como a gente entender a vontade de Deus, mas de aceitar, compreender. Então, quanto mais nós compreendermos e aceitarmos a vontade de Deus em nossas vidas, certamente mais serenos seremos, mais felizes estaremos e a nossa jornada na Terra será mais leve, porque nós precisamos efetivamente entender isso, que a cada um de nós cabe o esforço pessoal de transformação. E essa transformação passa necessariamente por essa entrega, que é a verdadeira fé. Fé vem de fidelidade. Então, quando nós temos fidelidade, como por exemplo no casamento, nós nos entregamos. Portanto, ter fidelidade a Deus, ter fé em Deus, é esse processo de entrega que Paulo então nos ensina no final do seu versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Que possamos nos manter, queridos irmãos, envolvidos por esse abençoado Senhor de nossas vidas, entregando a Ele os nossos destinos, mas agindo proativamente, conscientemente em favor da nossa transformação interna. Quero agradecer a atenção, a presença virtual aí de cada um de vocês e me colocar à disposição para esclarecer, para tirar alguma dúvida. Ok? Estou à disposição aqui. Estou vendo aqui à esquerda um número muito grande de pessoas queridas que se apresentaram. É realmente uma satisfação estarmos aqui. Alguém gostaria de apresentar aí alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos aguardar aí alguns instantes. A Natália agradece, eu quem agradeço, Natália. Nós todos aprendemos muito a cada dia, né? Então, ter a oportunidade de estudar, eu sou docente, né, e costumo dizer lá para os meus alunos que eu aprendo estudando, me preparando para ser professor, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de estudar para apresentar um estudo como a de hoje, é uma oportunidade nova para a gente perceber os nossos limites, nossos problemas, o quanto que a gente tem que
se esforçar efetivamente pela transformação, né? Então eu agradeço profundamente pela oportunidade de estudar e de, com isso, conseguir me esforçar um pouco mais pela mudança pessoal, né? Alguém mais gostaria de fazer aí alguma pergunta? A Regina está dizendo que já teve a oportunidade de me ouvir no centro que frequenta e que gosta muito das minhas palavras. Obrigado, Regina. Na verdade, eu tenho certeza que você compreende que eu sou o primeiro a aprender, né? Nós percebemos, cada um de nós percebe, obviamente, as suas próprias limitações, sabe o quanto que precisa dessa transformação interna, né? E então, quando eu falo, eu sou o primeiro a escutar, graças a Deus, né? A Natália fala que ter o ID em casa é uma oportunidade tão fortuita em meio a um momento tão difícil, que nós possamos melhorar juntos todos os dias. Que assim seja, de fato, né, Natália? Nós vamos aproveitar essa situação de pandemia para estudar, avançar. Nós temos no ID hoje vários grupos que continuaram. Então nós temos reuniões aí praticamente todos os dias, então aqueles que tiverem interesse podem se comunicar conosco e com os outros trabalhadores da casa para que aproveitem, né, essa oportunidade de estudo. Né? A Joselita ali, muito obrigado, Joselita. E a Lucy fala, o esforço é tudo então, sem ele não há chances. De fato, lá no item 919 do Livro dos Espíritos há uma pergunta muito legal, né? Que legal porque ela nos dá um verdadeiro tapa na cara, né? Os Espíritos falam que a transformação ela só vai acontecer com o nosso esforço, e um esforço insignificante. E conclui, quão poucos de vós fazem esforços. Quando a gente quer de verdade, nós conseguimos. Basta ver na nossa vida pessoal, profissional, quando a gente tem uma meta, começamos a nos empenhar para alcançá-la, e aí, a partir desse esforço, nós geralmente temos sucesso. Né? E no campo pessoal, o que os Espíritos mostram é que o esforço precisa ser idêntico. Na medida em que nós fazemos efetivamente esse esforço pessoal, a mudança acontece. Né? O Gabriel apresenta aqui como lidar com a necessidade de cooperação coletiva em tempos de pandemia. Muita gente não colabora com as medidas sanitárias. Bom, o Gabriel, de fato, né, nós notamos isso. Muita gente não colabora, a gente vê isso todos os dias na TV. Como a gente comentava, nós não vamos conseguir mudar o outro. Por mais que nós, às vezes, olhemos e falamos, mas não é possível, está vendo lá que não pode sair de casa, que tem que se cuidar, que tem que passar o álcool em gel, enfim, a gente está careca de saber, digamos assim, das medidas e percebemos que muitos não fazem, né? Usam a máscara no queixo e assim por diante. Mas não adianta a gente se revoltar com o outro. O que vale, repitamos aqui, é o esforço pessoal. Então, na medida em que fazemos esse nosso esforço, nós somos exemplos. E o exemplo ele tem um papel essencial, fundamental na educação do outro. Então, ainda na pergunta dele, como lidar com a necessidade de cooperação coletiva? E a primeira parte da pergunta. A cooperação coletiva é esse esforço em favor do outro, que é a ação benemérita, né? Ela parte primeiramente, no nosso entendimento, pelo processo de mudança interna. Se eu ajudo, eu estou transferindo alguma coisa. Né? Então, quando eu faço uma campanha e dou roupa, dou alimento, é óbvio que isso é ótimo, é essencial para muitos que passam dificuldades. E aqui nós nos reportamos, por exemplo, as pessoas lá da África
E existem trabalhos belíssimos, como o Fraternidade Sem Fronteiras, que tem esse papel. Mas, para o nosso processo interno, de nada vale essa ação se ela não estiver conjugada com amor. Sem amor, nós só estaremos distribuindo, nós não estaremos sensibilizando o coração do outro e nem fazendo o processo de transformação pessoal. Por isso, essa necessidade de cooperação coletiva, ela é necessária, mas parte primeiramente do meu esforço pessoal de mudança e que se desabrocha, que se dirige a partir de então em favor do outro. A Regina pede para repetir o capítulo e o versículo. É na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Tá, Regina? Deixa eu escrever aqui. Ok? Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Estamos aí à disposição. Essa interatividade ela é muito útil, né? É uma oportunidade muito boa. Então, quem puder participar, sugerindo algum comentário, né? Estou aqui à disposição, inclusive também sugerindo temas, né? Para que nós possamos estudar juntos aí nesses encontros virtuais que temos. Muito bem, eu acho que nós vamos então encaminhar para o encerramento, está até relativamente um pouco cedo, mas eu me preparei dentro desse prazo, né? Posso estender se fosse o caso, depende aí um pouco dos dirigentes, né? Posso ouvir a opinião da Miriam, do Gabriel, que estão à frente dessa organização, o que eles acham mais adequado aí. Bom, acho que nós vamos então encaminhar para o encerramento. Eu vou convidar todos vocês para que nós oremos juntos. Senhor Jesus, amigo dileto e mestre de todos nós, agradecemos profundamente pela oportunidade que nos oferece. Mesmo distantes fisicamente, estamos irmanados no mesmo propósito, na mesma busca de mudança. Esta, Senhor, é uma busca que nos é difícil, porque o homem velho ainda fala muito alto. Como diz Paulo, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas as tuas bênçãos recaem continuamente sobre todos nós. Que nos mantenhamos fiéis ao seu amor. Que nos mantenhamos ligados ao seu coração. E mantenhamos vivo o nosso esforço de transformação. Ele nos garantirá a serenidade, a paz, a felicidade que o mundo não pode oferecer. Porque o esforço de transformação nos trará a consciência tranquila, nos garantirá a fé no futuro, que são condições essenciais para a felicidade. Que nos mantenhamos, Senhor Jesus, irmanados espiritualmente aos nossos colaboradores do ID, a casa querida que nos abriga, ainda que agora no interior dos nossos lares. Mas estamos juntos com os dirigentes da nossa reunião, com os colaboradores espirituais que amorosamente nos mantêm continuamente.
Agradecemos e rogamos que estas bênçãos mantenham vivo no nosso coração o desejo de mudanças, extensivo a todos aqueles que amamos. Assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Vamos então encerrar. Muito obrigado mais uma vez pela presença e falo aqui com os dirigentes da casa. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Tá bom?